Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre a saúde do idoso. A gente já tem um vídeo aqui no canal que aborda esse assunto também, usando como referência o caderno número 19. É a parte 1 que a gente já tem aqui no canal. Quem não assistiu ainda, não deixe de assistir para depois vir para a parte 2, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças como hipertensão, diabetes, que também atingem as demais pessoas da população, mas nesse grupo específico a gente tem que ter um olhar para alguns detalhes ali mais atento. Também vamos falar um pouquinho sobre violência, os tipos de violência, um assunto bem importante, bem cobrado em prova. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre violência contra a pessoa idosa. O caderno ele nos traz uma definição para esse tipo de situação, que é definido então como ato único ou repetido, e ainda omissão que gere dano físico ou aflição em uma relação onde existia expectativa de confiança. Ou seja, né, pessoal, quando o idoso tinha alguém que ele podia confiar, tinha expectativa de confiança daquela pessoa, e essa pessoa usa sua posição de uma forma totalmente contrária, né? Causando dano, seja ele moral, psicológico e até mesmo físico para esse idoso. Então, alguns tipos de violência que a gente vai ter: estrutural, interpessoal e institucional. Quando a violência se manifesta, então, de forma estrutural, a gente está falando, então, de coisas relacionadas à desigualdade social. Quando acontece de forma interpessoal, a gente se refere àquelas pessoas que são do convívio desse idoso, que estão ali no dia a dia com ele e que acabam cometendo esse tipo de ato. Já a violência institucional, ela vai ocorrer, então, por parte até mesmo daquelas pessoas que fazem a gestão de políticas públicas, políticas sociais para com esse grupo, né? E também daquelas pessoas que cuidam desses idosos, daquela instituição que está responsável por prestar cuidado a esse idoso e que não faz da forma correta. Então, aqui eu trouxe alguns tipos de violência para a gente comentar, que pode ser física, sexual, psicológica, econômica, institucional, até mesmo com atos de negligência ou autonegligência. E um detalhe muito importante para nível de conhecimento de vocês, tanto para responder prova de concurso, quanto também para atuar depois lá no serviço público, é que é obrigatório a realização de SINAM para todo caso suspeito ou confirmado, então, de violência contra a pessoa idosa. Se tratando, então, de uso de medicamentos pelos idosos, é muito importante que a equipe de saúde consiga fazer uma orientação objetiva e clara para esse idoso a respeito do uso dos medicamentos dele, para que isso contribua com a qualidade de vida e não faça o contrário. Então, é função da equipe de saúde sempre ter ciência do que esse meu paciente está usando quando ele vai lá retirar a medicação, por exemplo, e se não há nenhuma interação medicamentosa entre os fármacos que ele está fazendo uso. Assim como a gente também tem que atentar para a questão da cascata iatrogênica. O livro, o caderno, ele salienta bastante essa questão de receitar um fármaco para corrigir os efeitos colaterais que estão sendo gerados por outro fármaco. Então, isso acaba gerando prescrições sucessivas e gerando uma cascata iatrogênica. E é justamente isso que a gente quer evitar, principalmente quando se trata do idoso. Falando ainda dessa questão de medicamentos idosos, quando a gente tem uma polifarmácia, a gente tem o uso de vários medicamentos ao mesmo tempo por esse idoso. Isso pode gerar diversas doenças crônicas a longo prazo e também uma alta incidência de sintomas. Um dos fatores que pode acabar contribuindo também para o surgimento da polifarmácia é o acompanhamento com diversos especialistas. Então, tem idosos que acompanham com muitos especialistas diferentes. E isso acaba gerando um risco maior de duplicar a medicação, ou um especialista não tem o conhecimento do que o outro está receitando, né? Isso pode acontecer, gerando muito mais risco do que a gente pode imaginar para esse idoso, justamente porque eles fazem uso de diversas medicações que atuam em diversos sistemas. Tu, por exemplo, pega um paciente idoso que tem uso de medicação para sistema cardiovascular, mais um ansiolítico, mais um analgésico que ele toma com frequência em casa. Isso tudo pode gerar uma sobrecarga renal e futuramente ter um comprometimento renal bem mais sério do que ele poderia estar evitando não fazendo uso de diversas medicações ao mesmo tempo. Lembrando, pessoal, que a função da atenção básica é juntar as informações. Por exemplo, o paciente acompanha em 3 especialistas diferentes. É a função da equipe de atenção básica juntar toda a relação de medicamentos que os 3 especialistas prescrevem para esse paciente e conferir se de fato a gente não tem nenhuma medicação duplicada ou alguma interação medicamentosa. Agora a gente vai falar mais sobre as doenças com um olhar mais voltado especificamente para os idosos. Vamos iniciar então falando sobre osteoporose. A osteoporose é uma doença sistêmica progressiva que gera uma desordem esquelética. Quando a gente tem então a força óssea, que é a integração entre densidade e qualidade óssea, comprometida. De modo geral, ela vai afetar indivíduos de mais idade, de ambos os sexos, porém, a gente tem uma incidência maior em mulheres na pós-menopausa. E as complicações mais graves vão ser fraturas de corpos vertebrais e quadril. Importante a gente comentar aqui
que se a população cada vez mais tem uma expectativa de vida maior e a osteoporose é uma doença que aparece principalmente, que surge ali nos indivíduos que têm mais idade, é, consequentemente, um problema de saúde pública, porque a gente vai ter cada vez mais uma parcela significativa da população apresentando esse problema. Tá, ok. Então, os idosos, por ter uma idade mais avançada, consequentemente, acabam por trazer uma incidência maior de osteoporose. Como que a gente faria para evitar isso? Seria justamente nas 2 primeiras décadas de vida, o caderno aí nos traz bem esclarecido isso, que é quando o indivíduo deveria ter uma ingesta adequada de nutrientes, uma exposição ao sol adequada, realizar exercícios físicos, então tudo isso contribui para uma formação óssea adequada e evita que no futuro ele desenvolva a osteoporose. E falando do contrário disso, da perda óssea e não da formação, então quando a gente tem ali mulheres na pós-menopausa, a gente tem índices que mostram que é justamente nessa fase que elas mais perdem massa óssea. Justamente por isso que elas entram nos dados como sendo o público que mais desenvolve osteoporose após a menopausa. Justamente por isso que a gente comentou que a ocorrência de osteoporose nas mulheres na pós-menopausa, ela é muito maior. Ela pode ser de causa primária ou secundária. Primária é quando ela não tem nenhuma causa definida e secundária quando ela é decorrente de algo como uma endocrinopatia, um DPOC, uma desnutrição ou até mesmo uso prolongado de corticoides. Então, os fatores de risco para osteoporose, eles vão ser divididos em fatores maiores e fatores menores. Os fatores maiores, por exemplo, sexo feminino, baixa massa óssea, idade avançada e fratura anterior. Os menores, a menorreia primária, baixa estatura e peso, perda importante de peso após os 25 anos, sedentarismo e o tabagismo. O diagnóstico ele deve ser feito através de uma investigação clínica dos fatores de risco, um exame físico, uma anamnese, exames de laboratório e também de imagem. A densitometria óssea ela é o exame de referência na questão da osteoporose. Eu até destaquei ali para vocês gravarem bem essa questão. Densitometria óssea é referência para diagnóstico de osteoporose. Porém, o próprio Ministério da Saúde ele não recomenda o rastreamento de toda a população em geral, somente daqueles que têm altos fatores de risco para desenvolver a osteoporose e também daqueles que têm um risco grande para acabar sofrendo alguma fratura. Falando agora sobre quedas, é um acontecimento que pode trazer muitos prejuízos na saúde do idoso, justamente porque pode gerar algum dano físico permanente para esse paciente. Então, os fatores de risco vão incluir o ambiente que esse idoso está, por exemplo, se tem escadas, tem tapetes que dificultam ali ele deambular com segurança, distúrbios de equilíbrio e marcha, lesão do sistema nervoso central e redução da visão. Lembrando, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês alguns dos principais fatores de risco que levam às quedas, mas o caderno ele nos traz outros fatores ainda. Por isso que é super importante que vocês também leiam o caderno como um todo, para terem conhecimento e darem uma pincelada também em todos os fatores, tá? Eu trouxe os principais aqui para a gente comentar. E a conduta após queda, então, é função do profissional identificar a causa e intervir, evitando fatores de risco ambientais que podem causar novas quedas. Então, orientar essa família com relação ao que tem que evitar dentro de casa, né? Enfim. E também registrar na caderneta da pessoa idosa o acontecimento. A hipertensão arterial, ela é muito frequente no grupo de idoso. 50 a 70% desse grupo específico vai desenvolver hipertensão arterial ou vai ter já hipertensão arterial instalada. Assim como na população em geral, a gente vai ter então hipertensão arterial para os idosos quando eles têm valores elevados e sustentados de pressão arterial com níveis iguais ou superiores que 140/90. Muito importante que, assim como nos demais públicos, a gente sempre faça a verificação da pressão arterial de forma correta e também identifique os fatores de risco desse idoso. O score de Framingham, inclusive, ele vai ser aplicado para o idoso, assim como ele é aplicado para a população em geral. E a gente tem 2 situações específicas que podem acontecer no idoso que o profissional deve estar atento. Uma delas é o hiato auscultatório, que é quando a gente tem um desaparecimento dos sons na ausculta, quando a gente está verificando a pressão. Isso pode fazer com que a gente subestime a pressão sistólica do paciente e superestime a diastólica desse paciente. E na pseudo-hipertensão, a gente vai ter um valor elevado de pressão arterial causado pelo enrijecimento das artérias. Como eu comentei já no vídeo de hipertensão arterial, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente deve fazer então a manobra de Osler. Lembrando, pessoal, que a gente já tem um vídeo somente sobre hipertensão arterial, um vídeo que eu fiz baseado no caderno número 37 do Ministério da Saúde, que aborda a questão da hipertensão arterial na atenção básica. Então, se vocês querem ter um conhecimento mais específico sobre hipertensão arterial, devem assistir esse vídeo. Aqui eu tô pincelando mais com relação aos idosos, né? A hipertensão arterial voltada na saúde do idoso. O tratamento da hipertensão arterial no idoso não vai diferenciar do tratamento para a população em geral.
Porém, nesse caso, vão ser prescritas doses menores. É importante também atentar para o risco de hipotensão postural e para a possibilidade de uma diminuição razoável no nível de pressão arterial. O que isso quer dizer? Então, pode ser que a gente tenha um idoso que tem uma PA muito elevada, a gente não pode nem deve criar essa expectativa de que, de um dia para o outro, metaforicamente falando, esse idoso vai apresentar uma PA ideal. Então, pode ser que a diminuição nos valores pressóricos dele seja uma diminuição bem razoável, mas ainda assim, se tratando de um idoso, a gente já pode dizer que é uma boa mudança. E se encaminhando já para o final do vídeo, eu não achava que o vídeo ia ficar tão extenso, mas acabou ficando mais extenso do que eu esperava. Então a gente vai terminar esse vídeo abordando então a diabetes mellitus no idoso. Então a sintomatologia do diabetes no idoso não vai diferenciar também da população em geral. Poliúria, polidipsia, polifagia, perda involuntária de peso. Inclusive quem quiser dar uma olhada mais aprofundada sobre o diabetes mellitus, é importante que veja o vídeo aqui no canal que tem sobre diabetes mellitus, que está bem completinho. Então eu recomendo que vocês assistam o vídeo. E o diagnóstico também eu trouxe um print aí da tabela que mostra os valores de referência, que também não vão variar muito do idoso ali para a população em geral. O tratamento do diabetes no idoso também não vai diferenciar da população em geral. Se inicia com a metformina, se não é suficiente, se associa então à sulfonilureia, se não é suficiente, por fim, se associa à insulina. Mas nas pessoas idosas, então, o uso da insulina deve ser aplicado de forma cautelosa. Lembrando que eu já tenho os meus resumos disponíveis para vocês adquirirem e um deles aborda sobre diabetes de uma forma bem completa. Então, quem ficou com alguma dúvida, além de ver o vídeo aqui no canal, pode também adquirir o resumo, tá? Eu vou deixar o link tanto do vídeo de diabetes quanto de hipertensão, quanto o link para adquirir os resumos aqui na descrição do vídeo, certo? Casos de cetoacidose não são tão comuns em idosos, mas o que a gente muito vê é casos de hipoglicemia. A hipoglicemia no idoso ela pode ser tratada com uma ingesta de carboidrato de absorção rápida em pacientes lúcidos. Então, o paciente está lúcido, a gente faz a ingesta de carboidrato de absorção rápida. O paciente não está lúcido, está inconsciente, é feito então uma glicose 50% endovenosa ou 1 mg de glucagon intramuscular ou subcutânea. Lembrando também que nos idosos, esse quadro pode se prolongar quando causado por sulfonilureias. Tá aqui um detalhe bem importante para vocês anotarem aí nos cadernos de vocês, que pode ser questão de prova. Bom, pessoal, o que a gente tinha para conversar hoje sobre diabetes também era isso. Eu espero que o vídeo tenha conseguido contribuir com os estudos de vocês. A gente se vê na próxima semana. Até breve!